Hoje tive em mais um hospital espiritual. Vimos com, como o sofrimento das pessoas adoecidas pelas doenças terrenas podem causar tormento aos seus familiares, por não verem a cura, e alguns, por não suportar, chegam à loucura e também ao suicídio. Esse é mais um relato que eu faço nesta manhã, neste dia que está começando aqui, um dia com bastante sol, não tem nuvens para chuva hoje. E o que é que a gente pode aprender dessas situações, né? Pessoas que não resolveram sua vida aqui terrena, elas podem atormentar seus familiares. Mesmo após a sua morte, elas não vão para o umbral, não vão para a luz, ficam vagando e aí causam esse tipo de situação de mal-estar nas pessoas. Muitas almas desencarnando por causa dos sofrimentos terrenos. As equipes de enfermagem, os médicos espirituais sempre atentos a cada caso no hospital e ajudando na cura imediata. Em alguns casos, ficam internados para posterior cura e encaminhamento para as colônias espirituais. O sentimento que eu tive ao fazer esse trabalho foi um sentimento de gratidão, uma coisa que a gente sente que, como é gratificante poder ajudar essas pessoas, como é bom participar desse processo. E outra coisa, ajudar nossos irmãos que por algum motivo desencarnaram, atordoados, não conseguem entender o que está acontecendo com eles, e nós naquele momento somos instrumentos na mão de Deus, né, vamos dizer assim, para ajudá-los. Após ver esse trabalho, fui com a vovó Conga a um local bem diferente, uma colônia, onde assisti as pessoas sendo treinadas e assistidas com muitas aulas. Vi também um trabalho de plágio de roupas, alimentos, frutas e águas, sendo que a água plasmada ela era feita, no caso, por seres superiores, né? Todos que trabalhavam lá nessa colônia tinham uma designação, porém a água ela era feita por esses seres mais ascensionados, vamos dizer assim, por isso que eu chamei superiores, para que nenhum dos moradores ficassem sem ela, bem como também os alimentos que chegaram na casa dos mesmos. Só que na colônia, o que eu vi, que existia pessoas que tinham casas, né, que tinham suas casas, recebiam alimento, recebiam tudo, e outras que não tinham casa, mas mesmo assim elas eram assistidas. Tinha um local para ela se alimentar, tinha um local para ela tomar água, essas coisas. Então ela tinha o mesmo asseio que a gente tem terreno aqui, lá em cima na colônia também tem, existe. E é isso que eu pude presenciar com a vovó Conga lá, como era feito esse trabalho, com muito amor e carinho, para que as pessoas, esses seres, os espíritos que estão lá no caso, eles pudessem viver uma vida plena. Tudo isso feito com muito amor e carinho, como eu falei. Após conhecermos os trabalhos na colônia, fomos ao umbral dos seres injustiçados. Muitos pediam justiça contra aquelas pessoas que causaram a sua morte de forma inapropriada. Eu não sei se a palavra seria inapropriada, eu coloquei, mas eram pessoas que morreram, só que elas foram injustiçadas em vida, né? Eu vou fazer um relato da história do exemplo que a vovó Conga me contou sobre essa situação. Eu anotei aqui, ó.
O exemplo que me foi dado pela vovó, no caso não foi a vovó Conga, perdão, foi a vovó Catarina de Aruanda. Foi uma pessoa no século XV. Ele era um exímio colocador de pedras preciosas. Ele era uma pessoa que trabalhava com joias, que fazia aquele tipo de serviço, né? Limpava joias, lapidava, né? Transformava em diamantes, joias, aquelas coisas. E todos os nobres daquela, no caso, como era o século XV, era um reinado que existia na época, compravam a ele e encomendavam também peças como anéis, pulseiras, broches, colares, etc. E aí aconteceu uma coisa interessante com essa pessoa, né? Vou relatar essa história. Certa vez a rainha daquele local encomendou ao seu marido um anel de brilhantes. O rei pediu a ele que fizesse um lindo anel de brilhantes. Na data prevista, a encomenda foi entregue ao rei, que na hora da janta presenteou a sua rainha. A mesma, quando recebeu, verificou um pequeno arranhão na pedra e não gostou. Então você está vendo aí que houve um pequeno detalhezinho. Ele preparou aquele anel, né, que era com ouro, era uma joia preciosa, era um brilhante. Mas um pequeno detalhezinho, a rainha ela ficou bastante chateada. Em consequência do fato, o rei indignou-se pela falha no anel de brilhantes. Mandou cortar a mão do feitor de joias. O mesmo pediu misericórdia ao rei, mas a sua mulher não deixou voltar atrás. Então foi uma coisa, né, que ele trabalhava com as mãos. E como ele trabalhava com as mãos, ele precisava das duas mãos para poder fazer o trabalho. E naquela época a gente sabe que a medicina não era avançada, né? Ele fosse cortado uma mão, fazer um reimplante, vamos dizer assim. Então o que aconteceu? Infelizmente, a palavra de rei, como a gente aprende, nunca se volta atrás. Então a sua mulher não deixou voltar atrás. E o que aconteceu? Ele foi colocado num local, o camarada veio com aquele machado e torou a mão dele, né? Com ordem do rei. E essa pessoa, nessa história, ela sofreu muito, porque ela ficou com bastante dificuldades para trabalhar. Porque com uma mão só, como é que ela ia fazer aquele trabalho muito cuidadoso, né, de lapidação? Então ficou praticamente impossível ela conseguir trabalhar. E o que aconteceu? Chegou o tempo do desencarne dele, ele morreu, né? E na nova vida que o reencarnou, quando já estava idoso, ele teve problemas com a sua mão. Ele teve como se fosse um mal de Parkinson. Quando um dia conheceu a doutrina espírita. Então ele estava no hospital, ele estava com esse problema, e aí ele conseguiu conhecer o Evangelho espírita, e ele pediu ajuda aos médiuns para curar sua mão. Então um espírito se materializou na frente do médium e disse que essa mão tinha sido pedida aos espíritos superiores para não permitir a cura, pois ele foi injustiçado no século XV e sofreu sem culpa. Esse foi o exemplo que ela me contou de vários que ocorriam neste umbral. Só para fazer uma ênfase, essa foi uma história que ela contou baseada no que eu via, mas existia muitas outras de pessoas que foram desligadas às máquinas, morreram antes do tempo, vamos dizer assim, né? Porque apesar que a gente sabe que existe o karma, existe um contrato, que você chega um tempo que você vai embora, a sua vida vai ser ceifada. Porém, a eutanásia que é feita é uma coisa que não é uma coisa normal. O camarada vai lá e desliga a máquina, vai lá dar uma injeção letal e você morre.
E não era o tempo de você morrer, um exemplo, né? Então, nesse local, nesse umbral, existia várias reclamações desse exemplo que eu estou dando para vocês. Visitamos e aí fomos para outro umbral dos espíritos rebeldes, que não estavam satisfeitos com a sua condenação no umbral. Esses mesmos espíritos estavam na terra e conseguimos resgatá-los de lá. Alguns não tinham conhecimento da morte, pois achavam que estavam vivos e molestavam seus parentes aqui na terra, provocando em alguns depressão, dores de cabeça, enxaqueca e outros até em suicídio devido a sofrimentos causados por eles. Eles foram conduzidos a um umbral para purgarem os seus erros e futuramente se reencarnar na Terra para pagarem os seus karmas. Saímos desse umbral e fomos para outro, com muito fogo, cheiro de enxofre e cheiro de fossa. Vimos muito dentro desses lamaçais de fogo, muita gritaria, zombaria, alguns afundavam e não voltavam. Eu notei que era um local muito um local de sofrimento. A gente aprende que no livro de Apocalipse, eu fui já evangélico, e a gente aprende que existe o lago de fogo de enxofre, né? Mas a gente sabe que isso é mentalizado por nossa cabeça. Você aprende uma doutrina e você faz daquilo uma filosofia de vida, aquela doutrina que é ensinada. E você morre, os seus pensamentos ficam, né? Ficam e você vai mentalizar justamente que você aprendeu que você com seus pecados você não foi perdoado, você vai purgar, vai pegar fogo, vai viver dentro do sofrimento de enxofre, né? Então esses espíritos estavam nessa condição, uma condição triste, uma condição onde a gente tentava a conversar com eles para tentar ajudá-los. Alguns afundavam e não voltavam. Tamanho desespero e agonia pelo que fizeram em vidas passadas. Fui aconselhado pelo pai Joaquim de Aruanda a chamá-los para a tentativa de resgate. Alguns conseguimos tirá-lo dos lamaçais, porém não quiseram ir para a luz, devido a estarem conformados com a vida que viviam no umbral. Um local de sofrimento, brigas, zombaria de espíritos um com os outros. Mesmo diante dessa situação, saímos confortados por nos empenharmos em fazer o trabalho de resgate dele. Então, o que é gratificante dessas viagens astrais que nós fazemos é que nós estamos tentando resgatar nossos irmãos para a luz. Um mundo aqui de trevas, né? A gente notou também que as trevas elas se fazem de luz para alguns e enganam a muitos. Por isso que é importante conhecer os ensinamentos, ter esse discernimento da luz, para que vocês não caiam nessa de ir ouvir esses zombadores, promessas que muitas vezes não serão cumpridas. Tudo isso para levar essas pessoas para os umbrais e não ter volta. Existem seres, não são mais espíritos, são seres que eles mudaram a sua forma do seu perispírito. Alguns em forma de dinossauro, alguns em forma de lobisomem, alguns em forma de cachorro, provocando medo. E o medo alimenta esses umbrais. Então, tem um pensamento que eu gosto muito do Chico Xavier, que ele diz o seguinte: a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Então,
É como eu estava falando, quando nós mentalizamos as coisas que nós aprendemos aqui, vai repercutir para o umbral que a gente vai. Então, o ideal é que futuramente, devido a nosso aperfeiçoamento terreno, nós não precisamos mais reencarnar, e principalmente nesses umbrais de tanto sofrimento, de tanta coisa que é necessário. A gente aprende que é necessário passar por isso para que a gente possa expiar nossos pecados, expiar esses erros que foram cometidos aqui na Terra e nos aperfeiçoar. E talvez futuramente possamos ser avatares, seres de luz que podemos viajar e poder fazer o trabalho de amor e carinho com nossos irmãos que estão do outro lado, ou nesse planeta ou até em outros, e com outro tipo de corpo, um corpo talvez melhor do que esse, ou um corpo preparado para aquele ambiente onde a gente vai trabalhar. Então eu encerro esse meu relato nesta manhã, finalizando que eu sei realmente que esse trabalho é feito com carinho, esses mentores que nos ajudam, esses exus, esses orixás, esses caboclos, esses índios, essas entidades, né, que ajudam, elas são de luz, mas nós temos que ter esse discernimento, como eu falei, para que as trevas não se façam de luz e possam nos levar para lugares piores. Obrigado e um bom dia para todos.